Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao 26, que foi onde acabamos de ler. Nós estamos numa série de reflexões falando sobre o Sermão da Montanha. Nós falamos semana retrasada sobre as bem-aventuranças, a primeira parte, e nós falamos na semana passada, a segunda parte, onde nós falamos que o cristão ele deve ser o sal da terra e a luz do mundo. E o ensinamento de hoje, que eu separei para falar para vocês, é sobre a relação de Jesus com a lei. Ele começa dizendo: não vim destruir a lei, eu vim para cumprir. Eu não vim destruir a lei ou os profetas, aquilo que os profetas disseram. Aquilo que Moisés disse é chamado de lei, e todas as passagens dos profetas é citado aqui. Jesus disse: eu não vim destruir, eu vim para cumprir. A lei que foi dada de Deus para Moisés, para que ele transmitisse para o povo, era uma lei que mostrava que o ser humano ele é pecador. O ser humano ele é falho. O ser humano ele é incapaz de cumprir todos os mandamentos da lei. Então, quando a gente pega a lei, a gente observa todos os detalhes dela. São mais de 600 ordenanças, mais de 600 ordens ali na lei. O homem não tem condição de cumprir a lei. A lei é justamente para mostrar a incapacidade do homem de se relacionar com Deus. Só que Jesus ele veio para morrer por nós. E quando ele morre, ele veio para superar a lei, porque hoje nós não somos salvos porque nós observamos a lei. Nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus. Mas aqui ele está dizendo, bom, eu não vim para violar a lei. A lei, ou a palavra, ela deve ser cumprida. E às vezes a pessoa ela se apega na fé de que Jesus é amor, que Deus é amor, que Deus é perdão, que Deus é misericórdia, né? E às vezes ela se esquece da ordenança que nós temos de viver conforme a palavra de Deus. Eu participei de um debate essa semana, e essa semana, na verdade semana passada e essa semana, falando sobre o Antigo Testamento. E uma das coisas que eu debati com padres, tinha um outro pastor, tinha um psicólogo lá, no programa de TV, acho que vocês vão assistir esse programa que vai chegar para vocês aí. Uma das coisas que eu debati foi justamente isso. Porque na concepção de muitos, Deus é amor, é perdão. E de fato Deus é amor, é perdão. Mas Deus, ele também é justiça. Aleluia. E o que é a justiça? Nada mais é do que Deus permitir que a gente venha colher aquilo que nós plantamos. Então Deus perdoa. É claro que Deus perdoa. Se você pecou ontem ou hoje, se você se arrepender, Deus vai te perdoar. Mas a consequência, não tem como a gente fugir dela. A consequência do pecado é trazer problemas, é trazer a morte espiritual, a morte física às vezes. E Jesus está dizendo isso. Ele está falando que Deus, ele é amor, mas a lei, a justiça, ela deve ser aplicada. Mas Deus perdoa, pastor, mas isso não significa que você tem uma carta branca dizendo, peca tanto que você quiser. Deus não te perdoa? Perdoa. Mas e as consequências? Eu sempre digo que as consequências das nossas escolhas, elas são inevitáveis. Pastor, mas eu não escolhi, por exemplo, vir para cá, tem que parar uma fase da minha vida para... As tuas escolhas te trouxeram. Foram as tuas escolhas. E exatamente a tua escolha que te mantém aqui dentro. Não é a obrigação, não é ninguém amarrado com aquela bola de ferro no pé. É a tua escolha que está aqui. E você vai colher isso aqui. Porque você está semeando, você está fazendo aquilo que você entendeu, que é o melhor para você fazer nesse momento agora. Nessa fase agora, certo? Então ele fala sobre isso, e depois ele fala assim, olha, eu vos digo que a vossa justiça
ela não excede a dos escribas dos fariseus. De modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aqui ele fala sobre a hipocrisia dos religiosos. Né? Aqui ele está falando sobre os religiosos, que sempre foram hipócritas, sempre se acharam superiores aos outros. Né? Eu vos digo, como já ouvistes pelos antigos, né, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Ou seja, você vive a consequência do crime, do erro que você fez. Eu, porém, vos digo que qualquer um que sem motivo se irá contra o seu irmão será réu do juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Daí ele fala o seguinte: se você vai trazer uma oferta no altar, você tem uma oferta para entregar no altar e você lembrou que você tem algo contra o irmão, olha o conselho que ele vai dizer: deixa ali diante do altar a tua oferta e vai se reconciliar com seu irmão. Em primeiro lugar, vai lá, se conserte com ele e depois você vem e apresenta a sua oferta. Então às vezes a pessoa fala assim: bom, mas é eu e Deus, né? É eu e Deus, é minha vida com Deus. Que as pessoas não têm nada a ver com isso. A tua vida com Deus realmente ninguém tem nada a ver. Isso é verdade. Mas se eu tenho algo contra você, a minha oferta não é aceita. Olha que coisa séria. Se eu tenho algo contra alguém, se o meu coração está entristecido com alguém, não adianta eu pegar o louvor aqui, o violão, e louvar. O meu louvor não chega até Deus. Nem a minha oferta. Ah, mas a minha oferta é para abençoar a obra. A tua oferta não é aceita por Deus. A igreja vai até aceitar, porque a igreja não sabe se você está fazendo isso de coração ou não. Só que Deus não aceita. Essa palavra está dizendo para a gente que Deus é mais do que um raio-x. A Bíblia, quando fala que ele vê o nosso coração, é mais do que um raio-x. Mais do que uma sonografia, ultrassonografia. Ele vê a intenção de cada atitude nossa. Olha que coisa interessante. Então eu posso sorrir para qualquer um de vocês aqui e ser falso. Posso chegar para você e falar assim: poxa, eu te amo. E lá dentro eu estou dizendo: eu te odeio. Eu posso falar isso. E pode ser que você vai até acreditar. Mas Jesus, ele conhece as intenções do nosso coração. E o texto aqui diz claramente: olha, se você tem uma oferta para entregar a Deus, não adianta você achar que você está bem com Deus, você está todo atrapalhado com o seu próximo. E qual foi o conselho que ele deu? Vai lá e se conserta com o teu próximo. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo, sabe o quê? Que a nossa vida com Deus, ela é tão importante quanto a nossa vida com o outro, com o próximo. A cruz, como que é a cruz? A cruz é uma haste assim, né? É assim a cruz, e uma haste assim. Ou seja, assim é a minha vida com Deus, e assim é a minha vida com o meu próximo. Não tem como existir relacionamento com Deus se não existe relacionamento com o próximo. Vai lá, antes de ofertar, peça perdão. Se reconcilie. Então, queridos, às vezes a pessoa vem para cá para buscar o tratamento e deixou tanta coisa atrapalhada para trás. Deixou tanta coisa mal feita lá atrás, tanto problema, tanta besteira que fez. Você vai ter a hora certa de consertar tudo isso. Amém? Amém. Você vai ter a hora certa de consertar, de pedir perdão, de devolver, de se arrepender. Você vai ter a hora certa. Agora é a hora de você se consertar aqui, ó. Você e Deus. Né? Não é simplesmente, é você mergulhar em Deus. A fase que você está passando aqui dentro é a fase que você tem que se mergulhar em Deus. Às vezes a pessoa vem para cá, pro tratamento, e ela se atrapalha no tratamento. Por quê? Porque ela vem para cá, na primeira semana, está focada, eu quero ajuda, eu quero sair, não quero mais aquela vida, eu não quero não sei o que lá. Beleza. Daí passam alguns dias, ela começa a falar assim: não, mas eu preciso resolver o negócio lá fora. Eu preciso resolver, eu deixei o negócio lá
mal resolvido, porque eu deixei lá não sei o que atrapalhado, porque eu falei algo para minha mulher, eu falei algo para o meu pai, eu saí lá do meu trabalho de um jeito. Agora é a hora de você se consertar com Deus. Esquecer, dar uma desligada e se ligar aqui com Deus. E mergulhar de cabeça. Porque você estando curado com Deus, você vai ter estrutura para você se resolver com o próximo. Até porque é tão pouco tempo que você está aqui dentro, que às vezes você chega lá fora para tentar consertar, a pessoa fala assim, rapaz, eu já conheço essa história. Eu já te ouvi falando isso. Você já tinha me pedido essa oportunidade. Então, para você conseguir essa credibilidade lá fora, você começa a construir essa credibilidade, construindo o seu relacionamento com Deus. Então, não adianta você achar que você vai consertar lá fora, se aqui dentro, com Deus, você ainda não consertou. Tudo tem uma hora certa. Qual que é o momento agora, pastor? É se consertar com Deus. Depois, a segunda parte é isso aqui. Vai lá e se reconcilia com Ele. Peça perdão, seja humilde, reconheça, né? Devolva, faz que nem Zaqueu, devolva. Mas, o primeiro momento é aqui. É você se consertar com Deus. Para a tua palavra ter crédito. Ele vai dizer o seguinte, ó. Concilia com o teu irmão depressa, com o teu adversário, enquanto estás no caminho. Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz. Ele está dando um exemplo, né? Resolva, é imediato. Quer ver um exemplo? Ontem eu fui no rapaz que faz a minha barba, e eu fui lá atender ele, e ele falou assim, poxa, pastor, ora pelo meu amigo. E ele falou o nome do amigo dele. Ele falou que esse amigo dele, passou até na televisão, no Datena, ele arrumou uma confusão com um cunhado, brigou, ele é bom de briga, ele catou e amassou o cunhado. E passou, deixou. Morreu a situação. Daí depois de um tempo, esse cunhado veio, eles moravam no mesmo quintal, só que eles não se falavam. Semana passada, ele veio armado e foi para cima dele e deu 4 tiros nele. Deu um tiro, ele conseguiu levantar e ir para cima ainda, baleado, conseguiu brigar, ele conseguiu sair e deu mais 3 tiros nele. Ele não morreu, mas está num estado gravíssimo no hospital. Eu falei, rapaz, mas por que aconteceu essa tragédia? Por que esses cunhados, falou, pastor, eles discutiram, ele bateu no cunhado. Quem bate, dizem que o ditado, né, que quem bate esquece, mas quem apanha parece que tem aquela memória, e não se reconciliou. Quando você não se reconcilia, você começa a carregar no teu coração sentimento ruim. Olha o que aconteceu, a tragédia. Foi baleado, está lá com uma filha novinha. Então, se você tem algo, se o irmão me machucou, me ofendeu, falou alguma coisa para mim, me entristeceu, o que a Bíblia aconselha? Peça perdão para ele. Seja humilde, vai lá e se conserta. Porque se você começa a alimentar esse sentimento, a outra pessoa não faz mal para ela. Faz mal para você. O veneno faz mal para quem? Para quem está tomando o veneno. A mágoa, o rancor é um veneno que quem vai morrer envenenado não é a pessoa de lá não. É você que está aqui alimentando. A inveja, o ódio, o rancor, o ressentimento. Então, eu tenho lidado com pessoas aqui dentro, todos os tipos de pessoas aqui dentro. Pessoas que estão dispostas a se converter, mas eu tenho visto muita gente aqui dentro rancorosa, com mágoa, desejo de vingança. Não chega em lugar nenhum, queridos. Porque Deus, como eu já falei aqui na pregação, Deus conhece o nosso coração. Então vai lá, se conserte, peça perdão, seja humilde. Só pede perdão quem é humilde. E quando você reconhece, Deus abençoa, Deus cura e Deus trabalha na tua vida. Amém? Amém? Então Deus só vai trabalhar na nossa vida se nós abrirmos o coração para Ele. Amém? Amém? Essa é a palavra
Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, amém?